Sério, que ótimas escolhas o Sebastian Stan faz fora do MCU. Olá, fãs da sétima arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Um Homem Diferente, novo filme dirigido pelo Aaron Schimber, que vai estrear nos cinemas nessa semana. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, eu comentei no meu vídeo sobre O Aprendiz, a inesperada cinebiografia sobre o Donald Trump de alguns meses atrás. Como eu fico impressionado com a capacidade do Sebastian Stan de escolher papéis bem desafiadores, complexos e interessantes, né? Ele é tudo que o personagem dele no MCU, o Bucky, Soldado Invernal, não é. Eu sempre achei esse personagem muito chatinho e eu nunca dei tanta bola para o Sebastian Stan como ator, mas quando você olha para o currículo dele em filmes como Eutônia, a série Pam and Tommy, o próprio Aprendiz e agora esse Um Homem Diferente, que inclusive, né, garantiu uma das duas indicações ao Globo de Ouro que o ator teve nessa semana, melhor ator em drama como Donald Trump e melhor ator em comédia como Edward nesse Um Homem Diferente. O Sebastian Stan discretamente está se tornando aí um dos atores mais versáteis e interessantes de se acompanhar dessa nova fase de astros de Hollywood, o que nos leva a esse A Different Man, que é o novo filme dirigido pelo americano Aaron Schimber, que tinha feito alguns filmes independentes menores, como Chained for Life, de 2019, que marca a primeira colaboração dele com o ator Adam Pearson, um ator britânico que tem essa característica marcante no rosto da neurofibromatose, que instantaneamente coloca o Adam Pearson como um ator que você consegue reconhecer facilmente. Ele tinha feito a estreia dele como ator no Sob a Pele, do Jonathan Glazer, com a Scarlett Johansson, em 2014, e eu sinto que o Aaron Schimber quis fazer algo especialmente para ele com esse A Different Man, que discute bastante essa condição e os dilemas de como a pessoa pode fazer para melhorar ou piorar a sua aparência. E temos aí uma produção da Killer Filmes, que foi distribuída pela A24 nos Estados Unidos, chega nos cinemas brasileiros nessa quinta-feira, sem muita divulgação, fiquei sabendo de última hora que o filme ia sair, mas o resultado, né, certamente para mim, é uma das experiências mais ousadas e originais que eu tive num filme novo de 2024. A história do filme segue Edward, vivido por Sebastian Stan, um ator aspirante que tenta conviver com sua condição de neurofibromatose. Ao passar por um tratamento que transforma seu rosto, Edward enfrenta novos desafios quando se torna foco de uma peça sobre si mesmo. Então é curioso, você tem por boa parte do filme o Sebastian Stan com essa maquiagem que deixa ele mais ou menos parecido com Adam Pearson, é uma transformação bem notável, e se você não sabe que é o Sebastian Stan durante essa primeira metade, você nem vai ter essa informação, porque é uma transformação completa, e de cara eu fiquei bem interessado nessa experiência, no tipo de história que o Aaron Schimmer está contando, ele também é o roteirista do filme, e de cara você vê o Edward como um personagem que é ator, que só consegue trabalhos onde literalmente o material ou a obra está falando sobre a condição dele, mas aí numa vibe não tão surreal e marcante quanto a substância, ele passa por esse tratamento experimental, um procedimento farmacêutico que está testando uma nova droga que começa de fato a mudar o rosto dele, e aí ele acaba se transformando nesse rosto do Sebastian Stan. E aí o filme vai por um caminho bem interessante, né? O personagem passa a ter uma amizade com essa aspirante a dramaturga, que é vivida pela Renate Reinsve, que estourou nos Estados Unidos com A Pior Pessoa do Mundo, o filme da Noruega que foi indicado a alguns Oscars alguns anos atrás. E o ponto interessante é que ela começa a escrever uma peça justamente sobre ele, mas só depois que o Edward tem essa decisão de falar para todo mundo que o Edward morreu. Ele assume uma outra identidade quando ele tá com o rosto de Sebastian Stan, e isso leva ele para uma jornada bem inesperada, com um discurso que é bem simples, mas que eu achei multifacetado, porque a personagem da Renate Reinsve começa a escrever essa peça, e quando esse personagem do Adam Pearson, que é um aspirante a ator chamado Oswald, que tem de fato a condição da neurofibromatose, o Sebastian Stan começa a ficar com muita inveja dele, porque o Edward, quando ele tinha condição, ele era bem retraído, tímido pra dentro, ele não era
uma pessoa tão alegre, mas, e isso já tem um grande elogio aí pro próprio Adam Pearson, ele é uma figura tão carismática, solar, confiante e carismática, que ele começa a ser o centro das atenções. A personagem dramaturga resolve contratar ele para a peça, mesmo que o Sebastian Stan já estivesse interessado em fazer esse papel usando uma máscara do rosto dele. Então você tem uma história onde um personagem é infeliz com a sua aparência, com a condição dele, mas quando ele vê uma outra pessoa que tem a mesma condição, mas agindo de uma forma muito mais segura, muito mais positiva, ele paradoxalmente tem uma obsessão pelo rosto antigo dele e uma inimizade com essa figura que é tão simpática, tão bondosa e até um pouco extrovertida. Eu sinto que o Adam Pearce deve ter se divertido com esse personagem do Oswald, porque o contraste que ele tem com o Edward do Sebastian Stan é gritante, e nesse sentido eu acho que o Sebastian Stan traz mais uma ótima performance. Desde o momento que ele tá com a maquiagem, você consegue ter alguns tiques de personalidade dele, e quando ele tá com o rosto visível, o rosto de Sebastian Stan, você ainda nota alguns trejeitos, alguns tiques de comportamento, mas é realmente assim, engraçado num nível meio perturbado ver a raiva que ele começa a sentir pelo Oswald, o fato de que ele tá meio que roubando a vida dele, né, porque a Renate Henze escreve essa peça se baseando em diversos momentos e interações que os dois tiveram em um passado distante, mas trazendo um próprio toque. Então você tem essa espécie de sátira da arte imitando a vida e vice-versa, que vai levando aí para circunstâncias que deixam no final com algumas pontas soltas, algumas perguntas ficam na sua cabeça, mas que acaba gerando uma experiência bem interessante, devo dizer. O Aaron Schimberg opta por rodar o filme inteiro em fotografia 16mm, e eu não consigo entender muito bem o porquê. Eu não sou tão fã da estética do 16mm, é um pouquinho mais sujo, um pouquinho menos nítido. Eu prefiro o bom e velho 35mm, mas eu gostei de como o Aaron usa uns zooms rápidos de forma meio abrupta para demarcar alguma revelação, algum momento de estranheza, de personagem desconfortável. Então é um filme que ele tem um personagem muito interessante, um dilema que ele explora muito bem ao longo aí das suas quase 2 horas de duração. E de novo, né, nesse ano onde a gente está tendo histórias sobre transformação física, sobre o embate da aparência com o desejo pessoal de protagonista, é uma reflexão interessante a que o Homem Diferente levanta, especialmente com essas ótimas performances do Sebastian Stan e do Adam Pearson. Para Um Homem Diferente, eu dou uma nota 7. Deixe nos comentários depois o que vocês acharam de Um Homem Diferente, se vocês tinham ouvido falar sobre esse filme, e também discorram mais sobre essa carreira muito fascinante que o Sebastian Stan está construindo fora da Marvel. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.